Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Prestou atenção? E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Podem se assentar. Nesta manhã, eu quero falar sobre liberdade cristã. Mas não é liberdade para pecar, mas liberdade para andar nos caminhos de Deus. Você viu que nos capítulos anteriores, nós falamos muito sobre legalismo. Agora, Paulo começa a aplicar a graça de Deus na nova vida dada aos crentes. O que ele fez nos primeiros capítulos? Ele definiu o que era a doutrina da graça e ele mostrou a futilidade daqueles que retornaram à lei como meio de salvação. O versículo-chave é este, verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Todo o texto tem um versículo-chave. É aquele que abre a porta. É aquele que revela o tema. É aquele que revela a tese que está sendo defendida. E neste caso é o verso 1. Paulo diz, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu e você, nós já fomos escravos do pecado. A Bíblia diz, não torneis a ser escravo do pecado. Mas uma vez também na nossa vida cristã, nós vivíamos para agradar aos homens. Nós vivíamos para agradar as pessoas. E isso era muito pesado para nós. E Deus está dizendo, não torneis a se colocar debaixo daquele jugo. Então o que Deus está nos propondo? Nós vamos servi-lo por amor. Amém, irmãos? E nós vamos servi-lo por gratidão. E não mais por obrigação. Liberdade associada com a nossa nova vida em Cristo. Não se trata de uma liberdade das obrigações morais da lei. Eu e você continuamos obrigados a amar uns aos outros, a amar a Deus. Nós ainda estamos obrigados a nos separar do pecado. Então, liberdade aqui não é liberdade das obrigações morais, mas apenas liberdade do uso da lei como meio para a salvação. Ninguém aqui será salvo porque obedece a mais ou obedece a menos. Eu quero que você veja esses dois próximos capítulos, 5 e 6, podem ser divididos da seguinte maneira. Primeira parte, a nossa liberdade pode ser ameaçada pelo legalismo. Hoje nós temos uma igreja onde nós ensinamos, não julgueis, para que não sejais, mas de repente nós nos esquecemos desse princípio e passamos a reparar a vida das pessoas e a julgá-las pela maneira como andam, pela maneira como falam, pela maneira como se vestem, pela maneira como se portam. E essa liberdade que Deus tem nos dado agora, no início deste ministério, seria ameaçada por essa atitude legalista. Ou seja, nós queremos que as pessoas se encaixem dentro do perfil que nós traçamos para elas. E se elas não se encaixam com aquele perfil, elas serão cobradas, serão exigidas, serão criticadas, serão perseguidas. Paulo disse que a nossa liberdade é sempre ameaçada por esse tipo de atitude farisaica e legalista. Nós não podemos deixar que isso aconteça. A segunda parte, a nossa liberdade não é uma licença para pecar. Pessoas não podem dizer, na nossa igreja não há regras. Há regras sim. Pessoas não podem dizer, na nossa igreja nós somos livres. Não para pecar. Liberdade não é uma licença para pecar. Ao contrário, liberdade é forças para dizer não. Não, eu não quero pecar. E a terceira parte que nós vamos estudar, a nossa liberdade
deve ser usada para o amor. Você já ouviu aquele ditado? O meu direito começa onde termina o seu. Nós nunca vamos usar a nossa liberdade para ofender e maltratar pessoas. Eu tenho um colega de ministério que ele chegou à conclusão que para pregar na igreja, ensinar na igreja, não precisa de gravata, não precisa de terno, ele pode fazer essas coisas usando uma calça jeans, um par de tênis e uma camiseta. Ele tem essa liberdade. Mas eu disse para ele, amém que você tem essa liberdade, eu não vou te julgar. Mas não use a sua liberdade para ofender outras pessoas. Quando você estiver numa conferência, quando você visitar uma outra igreja, vá de acordo com o padrão daquela igreja. Amém, irmãos? Ou você vai usar a sua liberdade para ofender outras pessoas. Então, este é o segredo da nossa vida cristã. Liberdade, sim, mas cuidado com o legalismo, cuidado para não viver no pecado e cuidado para não ofender as pessoas com a sua liberdade. Por que o crente tem o direito de viver em liberdade? Porque nós vimos que ele nasceu da mulher livre. Nós nascemos de Sara e não de Agar. Não há razão alguma para sermos confundidos com o falso ensinamento de que a salvação vem pelas obras. As nossas obras não podem ser resultados do medo. As nossas obras devem ser resultados da gratidão. Nesta lição, vamos verificar as diferenças entre o legalismo e a nossa liberdade. Primeiro, qual é o propósito da liberdade? Por que será que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário? Antes disso ele havia cumprido a lei, e agora ele nos tira da jaula e ele nos solta para a liberdade. Por que será que eu e você fomos colocados em liberdade? Primeiramente, você tem que entender liberdade versus permissividade. Qual que é a diferença entre os dois? Muito obrigado. Liberdade versus permissividade. Paulo disse, estai, pois, firmes na liberdade. Bom, primeira pergunta. Você já ouviu falar do sistema socrático de aprendizagem? Sócrates, ele ensinava através de perguntas, não era, Cleto? Ele fazia perguntas retóricas que ensinavam. Respondendo ou não o aluno, a própria pergunta já ensinava. Então, eu vou fazer isso nesta manhã. Primeira pergunta, qual deve ser a atitude da verdadeira liberdade? Tudo bem, Deus nos chamou para a liberdade. O que eu e você vamos fazer agora com esta liberdade? Lembre-se, liberdade não se refere às nossas ações do dia a dia, mas sim à maneira como nós vivemos. Nós vivemos em um ambiente de liberdade, estabilidade, privilégio. Assim como muitos religiosos legalistas, procuramos também obedecer à lei moral de Deus. Não com os mesmos motivos, mas eu procuro obedecer às leis de Deus. Quantos procuram obedecer às leis de Deus? Mas os nossos motivos não são os mesmos dos legalistas. Nós não estamos debaixo do medo como eles. Nós não temos medo de perdermos a salvação ou as bênçãos de Deus. Nós obedecemos porque o amamos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós o obedecemos porque somos dele, somos gratos. Esta é a diferença. Segunda pergunta, qual é a vantagem da nossa liberdade? O que podemos fazer se estamos confinados dentro de uma cela? Nada. Mas você se lembra que no capítulo 3, Paulo disse que
Uma criança não tem vontade própria. Ela está sujeita ao seu tutor. Que liberdade então tem uma criança? Nenhuma. Considere a liberdade que possuímos no Brasil. Lamentavelmente, há crentes que não estão vivendo na liberdade, mas estão com medo de perderem a salvação ou até mesmo de nunca alcançarem a salvação. Então essas pessoas estão sim nas igrejas, estão sim tentando obedecer a Deus, mas sempre debaixo do medo, da fobia de que vão perder os seus direitos, seus privilégios e a sua estabilidade espiritual. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Acordar todos os dias com medo e com dúvidas, isso não é liberdade, isso é escravidão. Então a maior vantagem da nossa liberdade é saber que nós somos salvos para todo sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus. E a terceira pergunta: e qual é a aplicação da nossa liberdade? O efeito prático. A vida não precisa ser um fardo. Não é verdade? Olha, nós já vamos viver pouco tempo. Aliás, foi feita uma pesquisa e milhares de pessoas tiveram que responder. Você prefere viver 50 anos com perfeita saúde, porém morrer aos 50 anos, ou viver até os 100 anos, mas doente, doenças crônicas, doenças agudas? A maioria dos entrevistados respondeu viver até os 50 anos, mas viver com qualidade. E é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você e eu vivamos com qualidade. Viver debaixo do medo, viver apreensivos, viver temendo o que pode nos acontecer de ruim, isso não é vida. A minha esposa diz, nós temos que, ela fala em inglês, eu vou tentar traduzir, nós temos que gozar da vida e não tolerar a vida. E não é isso que a Bíblia ensina? E assim também, irmãos, eu sou crente, eu quero gozar de felicidade por ser crente e não deixar a vida cristã ser um elefante branco em cima das minhas costas. Eu quero que a minha vida cristã, ela tenha significado, ela seja cheia de significado e não uma vida vazia e seguindo apenas ritualismo. Por isso que Deus, na sua soberania, Ele nos tirou da lei e nos colocou na graça. Para que a nossa vida fosse uma vida de alegria, de gozo, de prazer. Para que no domingo de manhã, você não dissesse, eu tenho que ir à igreja. Ao invés, eu posso ir à igreja. Essa é a parte prática. Fomos libertados. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. E João 8:32, e a verdade vos libertará. Então, Deus está nos chamando para sermos pessoas livres. Pessoas livres, que estão servindo a Deus por amor, gratidão, paz e alegria. Então você viu a liberdade, né? Versus permissividade. Segundo, liberdade versus o nosso futuro. Leia comigo esse versículo 5, todos juntos. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós estamos aguardando dias melhores. Quantos de vocês choraram, literalmente, com a tragédia que aconteceu com o time inteiro de Chapecó? Impossível você ver aqueles meninos na flor da idade,
Meninos que tinham idade para ser nossos filhos. E a vida foi ceifada inesperada, inexplicavelmente. O neto, que é nosso irmão em Cristo, um dos jovens que sobreviveu e até ontem ele estava fora de perigo. Ele, antes de embarcar, gravou um vídeo pedindo oração. Oração por ele, oração por todos. E você sabe que aquelas 6 vidas que escaparam da morte foi por um milagre. Até os incrédulos admitem que foi por um milagre que 6 pessoas sobreviveram. Mas quando você vê as coisas que aconteceram, olha, por isso que eu não sou calvinista. O calvinista acredita em depravação total. Eu não acredito. Eu acredito que o homem está morto em pecado. Mas mesmo o pior homem do mundo, ele ainda tem dentro de si a imagem e semelhança de Deus. Você viu o que os incrédulos nos ensinaram durante essa semana? Vamos começar pelo povo colombiano. Como eu estou admirado daquele povo. Como que eles realmente são nossos hermanos. Eles cuidaram de tudo. Eles foram muito cuidadosos em resgatar os corpos, em fazer todas as autópsias e enviar os corpos com a maior rapidez possível para o Brasil. Eles arcaram com aquelas despesas. No hospital, os 6 sobreviventes estão sendo muito bem cuidados, muito bem acolhidos. E o time, então, o Atlético de Medellín, o que eles fizeram? Eles lotaram o campo naquela quarta-feira, mais de 55 mil pessoas. E eles fizeram uma homenagem aos mortos, aos seus familiares, e ainda cederam o título do campeonato ao time de Chapecó. E se isso não bastasse, os times do Brasil, os grandes times, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense, vão ceder jogadores de graça para que o time de Chapecó não venha fechar as portas, mas para que eles possam sobreviver, para que eles possam continuar. E eles estão tentando passar uma lei que, mesmo que Chapecó não jogue bem em 2017, não possa ser rebaixado. Olha como que o incrédulo, que não tem conhecimento de Deus, consegue fazer coisas boas. Coisas assim deveriam acontecer naturalmente dentro da igreja, amém, irmãos? Amém. Entre o povo de Deus. Solidariedade, generosidade, irmandade. Mas nós vimos ali, acontecendo entre eles. Impossível você ver toda aquela homenagem e não chorar. Não chorar com a dor das mães, não chorar com a dor dos pais e dos filhinhos e das esposas que ficaram. Mas esta é a vida. Para morrer basta estar vivo. A nossa vida é como um vapor que surge e logo o quê? Desaparece. Então Paulo está dizendo: você e eu fomos chamados para a liberdade. Vamos gozar a vida. Vamos ter prazer nesta vida. Não vamos deixar com que a vida se torne um fardo para nós. A nossa liberdade alcança muito mais que o nosso presente. Você sabia que um dia a graça não será mais necessária? Por quê? Um dia seremos totalmente libertados da natureza do pecado. Romanos 7, 23 mostra a luta diária que eu e você temos que travar com a nossa carne. É dentro de casa, marido e esposa, pais e filhos, filhos e pais. É no local de trabalho, até mesmo dentro da igreja. Essa carne tenta nos dominar. Paulo disse: mas vejo nos meus membros outra lei,
que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Um dia, você e eu seremos libertados desta lei e não vamos precisar mais da graça. Terceiro, liberdade versus nossos frutos. Paulo fala no verso 6, você pode ler comigo? Versículo 6, porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Circuncisão, os judeus, a lei de Moisés. Incircuncisão, os gentios que não tinham lei. Paulo disse, nem uma coisa e nem outra. É a fé que opera pelo amor. Primeiro, a verdadeira liberdade produz frutos. E que frutos são esses? Ali próprio você pode ver. Fruto do Espírito, né? Amabilidade, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você e eu que vivemos pela fé, nós temos que produzir esses frutos. Martinho Lutero, um dos pais da Reforma Protestante, disse, se uma pessoa é realmente cristã, ela deve ser uma verdadeira crente, elementar. Se uma pessoa é realmente salva, ela deve ser uma pessoa cristã. A verdadeira fé, ela só é caracterizada pelas obras. A fé de um homem só é válida quando acompanhada de obras, quando acompanhada de amor, porque a fé sem as obras é morta. Muitos crentes vivem suas vidas como alguém que prefere passar fome a trabalhar. Eu conheço pessoas que preferem passar fome, dormir na sarjeta do que trabalhar. Quantos conhecem pessoas assim? E eu não estou exagerando. E há crentes assim também. Os Estados Unidos não é o país mais rico do mundo? No entanto, há pessoas passando fome lá. Há pessoas muito pobres lá. Mas por que querem? Não precisariam ser pobres, não precisariam passar fome, porque há emprego para todos. Mas não tem jeito. É assim que elas querem viver. Não há ninguém para culpar, senão a si próprias. Alguém disse, o homem que pensa que o mundo lhe deve uma boa vida, é provavelmente muito preguiçoso para trabalhar por si mesmo. Verdadeiros crentes são aqueles que exercitam a sua liberdade, a fim de serem produtivos. Segundo, a verdadeira liberdade é algo visível. Verso 6, você lembra aquela expressão opera? Opera significa fazer algo acontecer. Eu sou livre, eu posso operar, eu posso fazer algo acontecer ao meu redor, na minha igreja, na minha casa, no meu local de trabalho, na minha escola. Ninguém deve julgar a salvação de outras pessoas, mas a Bíblia é muito clara, pelos seus frutos os conhecereis. Mas qual é o segredo das nossas obras? É o amor. Paulo disse, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Em outras palavras, as boas obras devem ser fruto da salvação e não a raiz da salvação. De novo, frutos da salvação e não a raiz da salvação. Por exemplo, cidadania. Quantos aqui são cidadãos de um país? Todos nós. Alguns de nós de 2 até, né? De 3. Você não pode esquecer do céu, amém, irmãos? Mas uma pessoa, ela pode ser cidadã brasileira, apesar de não votar, não pagar impostos e não amar o Brasil. Ela ainda assim é uma cidadã brasileira. Certamente,
não é uma boa cidadã, mas é uma cidadã todavia. Mas o que faz uma pessoa cidadã de um país não é a maneira como ela age, mas o seu nascimento ou a sua naturalização. E assim também, o que causa a salvação do homem não é a maneira como ele vive, não é a maneira como ele age, mas o seu novo nascimento. Até nos Estados Unidos, agora mesmo, existe uma discussão: quem queima a bandeira perde a cidadania? Em 72, se eu não me engano, o Supremo Tribunal Federal Americano já votou que não. Pessoas têm liberdade para queimar a bandeira. Mas há um grupo de americanos dizendo não. Queimou a bandeira, tem que perder a cidadania americana. Mas legalmente falando, não perde. E assim também, irmãos, o que é capaz de nos fazer perder a cidadania celestial? Nada. Casamento. O casamento não garante que o marido ou a esposa irão cumprir o seu papel de zelar e cuidar um do outro. Mas se o amor estiver presente naquele lar, as responsabilidades serão cumpridas. A verdadeira liberdade é algo visível. Jesus disse, veja, em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso eu disse, a liberdade que eu e você gozamos é algo visível, através das nossas boas obras, através das nossas ações. Quem pode deixar a sua luz brilhar, senão uma pessoa que seja livre? Em quarto lugar, liberdade versus nosso próximo. Há uma lei em Goiânia que você pode ouvir o som alto, mais de 100 decibéis, até 11 horas da noite. Puxa, o vizinho, então, ele tem o direito de ouvir o som alto até as 11 horas da noite? Tem. Mas se ele pensasse no próximo, se ele pensasse na casa do outro vizinho, ele não faria isso. Ele tem liberdade para ir até as 11, mas ele tem liberdade também para ir até as 10. Ele tem liberdade para ir até as 9, ele tem liberdade para nem colocar o som alto. Amém, irmãos? Então a nossa liberdade, ela tem que levar em conta o próximo. E quem é o nosso próximo hoje? São as pessoas com quem nós moramos e a igreja com quem nós congregamos. Nós temos que usar a nossa liberdade pensando no próximo. Veja o verso 13. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Eu deixo de fazer tantas coisas que eu gostaria de fazer para não ofender o próximo. Só Deus sabe. Esses dias que eu fiquei fora de Ribeirão, Cleto, eu deixei a barba crescer um pouquinho. Não cresceu muito não, né? Só uma semana, não ficou assim. Melhor que a do William ficou. Mas de qualquer maneira, né? Antes de fazer a barba na sexta-feira, eu tirei uma foto com a barba. Depois eu fiz a barba e deixei o bigode, tirei uma foto com o bigode. Depois eu fiz o bigode, aí eu tirei a foto com a cara limpa. Aí eu mandei as 3 fotos para o grupo dos Gilmers, né? Família da minha esposa. Vamos votar. Adivinha qual foto que ganhou? Unânime. Cara limpa. Cara limpa. Mas às vezes eu tenho vontade, sabe, deixar a barba crescer, mas eu não deixo. Talvez eu venha ofender o Davi, talvez eu venha ofender o Aguinaldo,
Não sei quem que eu ofenderia, mas se eu sei que eu vou ofender, e são pessoas com quem eu convivo, eu tenho liberdade para não deixar crescer. Amém, irmãos? Minha liberdade. Ninguém está me obrigando, mas eu tenho essa liberdade. E por favor, nesta igreja, pode deixar a barba crescer à vontade, porque não tem nada na Bíblia que condene a barba, viu, William? Ah, tudo igual. Então, meus irmãos, é bom ter liberdade, não é? Liberdade para pensar no próximo. Pensar em ser uma bênção para outras pessoas. Eu sempre digo, se não é produtivo, não faça. Você não vai ganhar nada com isso, então não faça, se não é produtivo. Tá certo? A palavra ocasião, Paulo usa, né? Não dê ocasião à carne, significa a causa de alguma coisa. Claramente ele mostra que a nossa liberdade não deve dar ocasião à carne, nem nossa e nem de outras pessoas. Quando isso acontece, não é mais liberdade, e sim pecado. Liberdade, então, não é licença para pecar, mas oportunidade para ajudar. Segundo ponto, quero falar agora sobre o problema do legalismo. Todos nós aqui já fomos legalistas um dia, a começar por mim. Pastor Aguinaldo, eu lembro uma fase que ele era legalista, olha, dava até medo de chegar perto dele. Dalete já foi legalista, não sei se o Cleto já foi legalista, não me lembro, mas Cíntia já foi legalista, que eu tenho certeza, pastor Carlos. O que é o legalismo? Ah lá, olha a foto. Você pega a Bíblia e usa para acusar pessoas e condenar pessoas e colocar fardos e peso sobre as pessoas que você mesmo não consegue carregar. É o famoso fariseu, né? Ou farisaísmo na Bíblia. Agora, eu quero explicar isso com muito cuidado, porque eu acredito em liberdade, mas eu não acredito em libertinagem. Amém, irmãos? Cuidado, nós não estamos de maneira nenhuma amenizando o pecado. Pecado é sujo, pecado é terrível, pecado precisa ser condenado. Então nós não estamos de maneira nenhuma minimizando o pecado. Mas eu quero que você veja o que o legalismo faz. Legalismo é quando você obriga as pessoas a viverem debaixo de certas normas, por mais bíblicas que sejam. Primeiro, olha o perigo do legalismo. Domina quem? As pessoas. Paulo diz, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo. Jugo da servidão, e a palavra jugo era um colar que se colocava no pescoço do escravo doméstico, para melhor dominá-lo. Mais tarde, aquele jugo passou a ser usado também no pescoço de animais. Mas aqui no contexto, era o jugo colocado no pescoço de pessoas, para dominá-las, para ter autoridade e domínio sobre elas. No mundo religioso, existe o jugo da lei. Se você parar de vir à igreja, perderá a sua salvação. Se você não der o dízimo, não será abençoado. Eu acredito que se você deixar de vir à igreja é pecado. E eu acredito que deixar de dar o dízimo é pecado, pecado de avareza. Mas o que Deus vai fazer com você por causa disso, eu não sei. Não é problema meu. Mas eu sei de uma coisa, você nunca vai perder a salvação. Paulo está dizendo, não deixe as regras de Cristo e as doutrinas de Cristo tornarem-se um jugo em suas vidas, como foi a lei para o povo de Israel. A Bíblia diz, os seus mandamentos não são pesados.
Não deixe com que os ensinamentos de Cristo se tornem pesados como foi a lei, mas que se tornem prazerosos, que se tornem uma válvula de escape, para que você possa ter uma vida mais alegre, mais feliz. Toda igreja precisa de regras. Todo lar precisa de regras. Todo local de trabalho precisa de regras. A escola precisa de regras. A Bíblia é um livro repleto de regras. A vida cristã precisa observar regras. Mas toda regra e toda doutrina precisam ser observadas por causa do amor, por causa da gratidão, e não porque outras pessoas estão nos obrigando a isso ou aquilo. Quantos estão entendendo? A única pessoa que pode nos conduzir é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos constrange a certas mudanças de vida e de atitude. Vamos supor que a Simone, estou te usando como exemplo, tá? Ilustração. Ela decida, talvez através de um ensinamento que recebeu, ela decida nunca mais pisar em um cinema. Eu não estou ensinando nada disso, mas ela é convencida de que ela não precisa ir ao cinema, não é construtivo, não é produtivo, e ela decida por conta própria de não ir ao cinema. Foi uma decisão dela. Por outro lado, eu poderia vir e dizer, se você quer ser membro desta igreja, você nunca pode ir a um cinema. E ela nunca vai. Mas qual das duas decisões foi a decisão bíblica? A de temer o pastor e não ir ao cinema? Ou a de não ir ao cinema para a glória de Deus? O que a Bíblia diz? Portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a nossa liberdade. É a liberdade de nós tomarmos decisões para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, então eu não vou mais ao cinema. Se é para a glória de Deus, eu vou ao cinema. Mas tudo que nós fazemos precisa visar a glória de Deus. Uma senhora de nossa igreja deu uma ótima resposta para os seus parentes que estavam querendo achar defeito em nossa igreja. Os parentes perguntaram para ela, na sua igreja, vocês são proibidas de usarem esse ou aquele tipo de roupa? Aí aquela senhora respondeu, minha igreja não proíbe nada. A minha igreja apenas ensina a palavra de Deus. E nós decidimos. Não é isso? A igreja ensina a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no coração das pessoas, e as pessoas decidem, pelo sim ou pelo não. É assim que funciona. Essa é a nossa liberdade. Agora, eu quero que você saiba que ensinar não é legalismo. O pastor Rômulo pode ensinar que isso aqui não convém, é um embaraço. Ainda que não seja um pecado, é um embaraço. Isso não é legalismo. Legalismo seria dizer para você, se você insistir no erro, é porque você não é salva, porque você vai perder a salvação, você não é uma boa crente. Isso é legalismo. Mas ensinar não é legalismo. Ao contrário, quem ama, ensina. Porém, quando uma pessoa se converte, aí você vem com uma lista enorme de regras que ela precisa seguir da noite para o dia. Caso contrário, ela não estará agradando a Deus. Isso se torna legalismo. Por quê? Porque pessoas precisam de tempo. Tempo para amadurecer, tempo para crescer. E o tempo de uma pessoa nem sempre é o tempo de outra pessoa. Pessoas precisam de tempo. E o melhor lugar para elas esperarem, eu acho que é dentro da igreja.
fora da igreja, aí acabaram-se todas as esperanças. Nós temos na igreja, senhoras e moças, incrível, que acataram de imediato os ensinamentos que nós fizemos e demos sobre modéstia, pudor e honestidade. Mas acataram de imediato. Mas, por outro lado, nós tivemos outras que demoraram anos até entenderem esse princípio de modéstia, pudor e honestidade, e algumas que até hoje ainda não entenderam. Mas o importante é que elas estão dentro da igreja. E vão levar o tempo que for necessário. Isso não é legalismo. Ensinar não é legalismo. Legalismo é querer obrigar. Como igreja, não podemos dominar as pessoas. Isso seria legalismo. Nós queremos que todas cresçam, amadureçam e façam a vontade de Deus por causa do amor, da gratidão. Paulo usou a expressão debaixo do jugo. Alguém que foi preso ou laçado contra a sua própria vontade. Ah, eu vou parar de usar tal roupa porque o pastor Rômulo me obrigou. Ou eu não vou mais em determinados lugares porque a igreja não permite. Isso não soa bíblico. Porque não é bíblico. Você tem a liberdade de só fazer aquilo que agrada a Deus e não aos homens. Você tem essa liberdade. Uma igreja que observa regras e padrões só para agradar aos homens não é uma igreja forte, é uma igreja fraca. Segundo, o legalismo desanima as pessoas. Olha o verso 3, leia comigo. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Paulo disse, você que se deixa dominar pela lei, que se deixa dominar por outras pessoas, eu protesto. Nada desanima mais um crente do que o fracasso espiritual. Já perceberam isso? Olha, quanto mais um crente erra, mais desanimado ele fica. Então a igreja, ela tem que criar uma atmosfera que o crente não erre tanto. Se ela criar uma atmosfera para que ele erre cada vez mais, ele desanima. Desanima. E ele vai embora. Quantos estão entendendo isso? Então nós temos que criar um ambiente onde ele não tropece tanto. Ou ele não vai ter forças para continuar na vida cristã. Nós temos o caso, de uma pessoa que frequenta a nossa igreja, ela dá 2 passos para frente, 4 para trás, não é? Há domingos que ela não vem, porque bebeu umas e outras. Mas o que a nossa igreja tem procurado fazer por ela? Ânimo. Nós temos dado forças. Uma vez um senhor da nossa igreja, ele era viciado em drogas, e ele ficou exatamente 9 meses, se eu não me engano, sem mexer com drogas. Ele, a esposa, os filhos, firmes na igreja. De repente a esposa me liga e fala, pastor, meu marido teve uma recaída. E ele está morrendo de medo do irmão. Ele tinha medo que eu fosse à casa dele, que eu o repreendesse, que eu o disciplinasse, que eu o levasse perante a igreja, porque afinal de contas, usar drogas é pecado. Que nada. Fui à casa dele e disse, eu vim aqui te dar os parabéns. Parabéns, pastor Rômulo, parabéns. Você conseguiu ficar 9 meses sem mexer com as drogas, amém, irmãos? Agora você teve uma pequena recaída.
Infelizmente isso acontece com a grande maioria das pessoas que estão na abstinência de drogas. É importante que você não caia de novo. E nós vamos estar aqui do seu lado, te apoiando e te ajudando. Olha, a menos que eles tenham escondido de mim. Já tem mais de 5 anos que ele não usa drogas. Né? Eu acho que não estão escondendo, porque isso é algo que não dá para esconder. Estão firmes na igreja. Então, é toda uma maneira de atitude, é a atitude da igreja. Você não minimiza o pecado, mas você não é legalista. Aliás, irmãos, a igreja ainda vai julgar este mundo, mas não é agora. Nesse exato momento, a igreja não tem autoridade para julgar e muito menos para condenar. Quantos concordam que nós éramos legalistas? Aí, levanta a mão agora, vai. Levanta a mão aí, Aguinaldo, lá no altão. Nós éramos legalistas. Nós julgávamos as pessoas de acordo com o perfil que elas tinham que se encaixar dentro dele. Eu não quero que você me interprete de forma errada. Nós nunca vamos minimizar o pecado. E vamos chamar o pecado pelo nome. Mas é como nós vamos tratar o pecado. O pecador, melhor dizendo. Ao mesmo tempo que é necessário viver uma vida santa e consagrada, é necessário também acreditar no perdão de Deus. 1 João 1,9 diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós temos que acreditar nesta promessa também. Agora, se alguém pensa, eu tenho que guardar toda a lei para ser salvo, então, tem que ser toda a lei. Você não pode tropeçar em nenhum ponto. Quer ser salvo pela lei? Tudo ou nada. Paulo deixou isso bem claro, né? Por isso nós somos livres. Livres do quê? Da condenação. Livres da obrigação de observarmos a lei. Você não tem obrigação de observar a lei. Você tem gratidão, mas não obrigação. E livres da lei como meio de salvação. Por que devemos guardar os mandamentos de Deus então, já que não salvam? João 14,15 responde: se me amais, simples. Se você ama a Deus, nada é pesado. Se você ama a Deus, nada é difícil. Se você ama a Deus, nada é complicado. Se você ama a Deus, está tudo bem. Em terceiro lugar, o legalismo distrai as pessoas. A igreja deveria estar ganhando almas, evangelizando, discipulando, edificando, abrindo novas igrejas, amém, irmãos? Mas fica perdendo tempo com legalismo. Fica perdendo tempo com a vida dos outros. Pastor Rômulo, eu vi a Cirlei lá no shopping center usando tal roupa. Que informação edificante, né? Ou eu vi o Célio vendendo produtos pirateados lá do Paraguai. Que informação edificante. Não, ninguém precisa saber dessas coisas. Se você vê o seu irmão cometendo qualquer tipo de deslize, ore por ele, morreu o assunto. Só ore e esqueça. Não é? E sempre dê o benefício da dúvida. Nunca critique, nunca condene essas pessoas. Verso 4 diz: da graça tendes, não significa perder a salvação, significa que você deixou de viver pela graça e voltou a viver debaixo do jugo da lei. Ou seja, você não está mais vivendo com alegria, nem com prazer, nem com gozo,
mas debaixo de domínio, desânimo e distração. Aí o verso 7 pergunta: quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem que impediu você de continuar na graça e o levou de volta para a lei? O crente maturo, ou crente amadurecido, é aquele que obedece à lei de Deus de forma natural. Lembra, Sara e Esther, quando vocês eram criancinhas pequenas, a sua mãe tinha que puxar a sua orelha para você escovar os dentes? Talvez não a orelha, mas tinha que insistir que você tinha que escovar os dentes depois de todas as refeições, e vocês tinham que tomar banho todos os dias? No início, a Sirlei teve que insistir com elas. Hoje, elas escovam os dentes naturalmente. Não, sua mãe não me contou nada não, Esther. Eu estou supondo. Hoje, vocês tomam banho naturalmente e escovam os dentes naturalmente. Se tornou hábitos naturais. Estou certo ou estou errado? E assim também é a vida cristã. Você obedece a Deus naturalmente, você ama as pessoas naturalmente, você age com humildade naturalmente, você perdoa com naturalidade naturalmente, você foge da desonestidade naturalmente, você foge da imoralidade naturalmente, tudo se torna natural, por causa do seu tempo a sós com Deus e do seu tempo com a igreja, por causa do que você está aprendendo através da Bíblia, da palavra de Deus. É isso. Legalismo impede o crente de crescer espiritualmente, porque ele vive debaixo de regras. Mas a graça ensina o crente a agir com naturalidade. É isso. Parece simples, não parece? Porque é. Crentes que ficam preocupados com regras, ficam distraídos do mais importante. E o que é mais importante? Veja, Lucas 10, 27. Não temos não? Então eu cito para vocês. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Não se distraia. Esta é a nossa missão. Por último, o legalismo derrota as pessoas. Derrota mesmo. Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Você sabe que fermento é símbolo de doutrina falsa. Paulo está dizendo que um pouquinho só de legalismo contamina toda a igreja. E a igreja deixa de ir para a frente. Irmãos, eu tenho ainda uma página e meia, mas eu quero terminar com o último versículo. Pastor Rômulo, o que fazer quando a igreja lida com o pecado das pessoas? Porque pecado não pode ficar dentro da igreja, né? A igreja é um lugar santo, separado. Veja o que Deus manda a gente fazer em Gálatas 6:1. Último versículo, isso. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e a palavra ofensa aqui é culpa, vós que sois espirituais, apedrejem esta pessoa, critiquem, condenem, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Chama o André aí para mim, por favor. Eu ouvi o André. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então eu vou mostrar uma coisa no André e terminar com essa ilustração. Achou, André? Essa palavra, encaminhai, é uma palavra científica, é uma palavra medicinal. O André quebrou o braço, não foi? Quebrou o cotovelo. Vem cá. Imagine, quando ele chegou no médico,
Imagine se o médico simplesmente pegasse o braço dele e fizesse assim. Ele teria desmaiado de dor. O médico aplicou uma anestesia e depois da anestesia, o médico cuidadosamente colocou os ossos no lugar. No tempo que Paulo escreveu Gálatas, não havia anestesia. Então, quando alguém quebrava o braço, e quebrava naquele tempo também, o médico tinha que encaminhar o tal com espírito de mansidão. Ou seja, delicada e vagarosamente, ele tinha que colocar o osso no lugar. Mesmo assim, doía bastante, mas não doía tanto, quanto se o médico fosse bruto e brusco. Deus agora usa a mesma metáfora para dizer para a igreja que quando alguém do nosso meio for pego num pecado, for pego numa ofensa, nós da igreja temos que colocar aquele membro no lugar, com cuidado, para não matar, para não destruir a pessoa e restaurar aquela pessoa de volta à saúde. Por quê? Olhando por ti mesmo, porque amanhã vai ser o seu braço, amanhã pode ser a sua perna, ou pode ser alguém da sua família, para que você também não seja tentado. Isso quer dizer que nós somos todos iguais, mesma capacidade de pecar e entristecer a Deus. Isso não é legalismo, isso é bíblico. Nós não vamos deixar o André com o braço quebrado? Não seria amor? Nós vamos consertar esse braço, mas do jeito certo, do jeito bíblico, para que ele não desmaie. Isso não é legalismo, isso é bíblico. Essa é uma proposta bíblica, né, de igreja. E eu creio que é o tipo de igreja que todos nós queremos. Uma igreja que não minimiza o pecado. Porque errado é errado, né, gente? Mas uma igreja que entende que nós somos diferentes, cada um tem o seu tempo, cada um tem os seus problemas. Você não sabe o que André está passando, André não sabe o que você está passando, ninguém sabe, né, o que você vive. O bêbado disse, você vê os goles que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. E a verdade é essa, ninguém está vendo a sua dor, o seu sofrimento e as suas lutas. Só Deus. Então nós queremos deixar o legalismo do lado de fora da igreja e realmente pregar contra o pecado, esperando que o Espírito Santo, através do amor, convença você e transforme a sua vida.